Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hebreus 4:12 sobre a Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like neste vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para receber novos vídeos. Que você seja grandemente abençoado com esta palavra. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e grupos do WhatsApp para abençoar mais pessoas. Nós vamos hoje compartilhar lá no livro de Ruth. Glória! Abra sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1, e nós vamos ler verso 1 ao verso 16, amém? Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgaram, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos teus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou para os campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo e dando-lhe pão. Verso 7. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, indo com elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, elas levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu te dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite eu tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viesse a ser grandes? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, e porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Verso 16. Então disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém? Agora você se assente glorificando e exaltando o nome. Glória a Deus, aleluia! Para a glória do nosso Deus nessa noite, que é uma alegria estar aqui ministrando a santa palavra de Deus, ao qual nós sabemos, irmãos, e podemos sentir a presença de Deus neste lugar. Nós acabamos de compartilhar a palavra de Deus, ao qual está aqui no livro de Ruth, e eu gostaria já começar dizendo a você algo que o Senhor ministrou no meu coração quando eu meditava nessa palavra, e eu creio que cada um de nós estamos aqui nessa noite para ouvir Deus falar, amém? E Ele está aqui nessa noite e já está falando. Aleluia, Deus! Não há aquele que se coloque na presença de Deus que sai de mãos vazias. Não há aquele que queira seguir com Jesus que volte vazio. Então que nessa noite nós possamos nos encher e sair daqui repletos da presença de Deus, ao qual eu gostaria de compartilhar com você, irmão, que os sacrifícios talvez do presente da sua vida, eles nos ensinam que
que esses sacrifícios certamente irão nos trazer recompensas. Muitas vezes, na nossa caminhada cristã, ou na nossa vida secular, se é que pode se dividir um cristão, ele é crente em qualquer lugar, não é? Normalmente nós dizemos acerca do nosso trabalho, né? Trabalho secular, mas nós não somos convidados a ser meio crente na igreja, mais ou menos crente em casa, sei lá, na rua, e no trabalho eu vou decidir. Não, eu sou crente na igreja, eu sou crente na rua, eu sou crente na minha casa, eu sou cristão no meu trabalho, porque eu não consigo dividir. Porque nós somos uma pessoa. E se essa pessoa se diz cristã, nós precisamos fazer escolhas todos os dias da nossa vida. Quando eu digo, já começo dizendo a você que o sacrifício do presente, ele nos traz recompensas no futuro, não é uma troca, não é uma barganha, não é servir a Deus porque o Deus vai me dar algo. Não, ele já deu tudo que ele tinha, ele já deu o filho dele por nós na cruz, ele já nos garantiu um relacionamento com Deus, ele já nos permitiu que eu e você buscássemos a nossa salvação, primeiramente pela justificação, quando nós fomos justificados na cruz, quando nós fomos santificados por Deus, e quando nós seremos buscados, o Senhor vai nos buscar. Mas essa vida, irmão, esse trajeto, essa estrada que eu e você chama de vida, essa caminhada, essa porteirona aberta, ela tem portas. E lembre-se, crente do teu lado, que existe a porta larga que vai te levar à morte, mas existe a porta estreita que vai te levar até Jesus. É para colocar o crente, irmão. Diga para ele, existem portas, e essas portas nós precisamos todo dia escolher. Irmão, é difícil escolher. Ah, eu não posso escolher. Você já escolheu não ser nada. Ah, eu não posso decidir, eu não posso dar minha opinião. Então você já escolheu ficar sem nada. Porque de uma maneira ou de outra, todos nós cristãos fazemos escolhas. Se eu não vou, quer dizer que eu escolhi ficar. Então existe como não escolher? Não existe. De uma maneira ou de outra, nós precisamos escolher. E talvez esse sacrifício que para você hoje, ou na minha vida, é um sacrifício fazer para Deus, ou pode ser que seja para outra coisa da minha vida, talvez seja algo que esteja doendo, talvez seja algo que está exigindo muito além daquilo que eu chamo de força. Mas crente, eu quero compartilhar com você sobre essa palavra de Ruth, ao qual o Senhor, Deus, ele é limpo, não é? Você crê que a misericórdia de Deus
que é Elimeleque e Noemi. Em situações diferentes, mas com o mesmo sentido. Elimeleque, a palavra está dizendo que nos dias em que juízes julgavam, quer dizer que naquele tempo não existiam reis, eram os juízes que julgavam o povo. Que naquele tempo houve uma fome muito grande na terra. E ali Elimeleque, com a sua família Noemi, com os seus 2 filhos, com Orfa, sua nora, com Ruth, sua nora, pela fome, a palavra não dá muito detalhes, mas a palavra diz que aquele homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Está dizendo que ele não estava na terra de Belém, eles estavam em Moabe. Moabe era um povo da descendência de Ló, era um povo moabita, que você já ouviu falar dos moabitas. Os moabitas, eles serviam outros deuses, as crenças deles, eles não serviam ao Senhor Jeová. E Elimeleque, junto da sua família, eles estavam ali, céu, naquela terra. Veio a fome, o desespero bradou no coração de Elimeleque. E o que ele faz, irmão? Ele pega a família dele e ele sai a peregrinar. Quando diz peregrinar, já está nos dizendo que ele não tinha uma direção. Amém? Se você está sem direção de algo nessa noite, eu vou te dar uma, irmão. Olha para Jesus olhando para você nessa noite. Aleluia. Olha para Jesus falando para você. Olha para mim. Está muito alto, não está assim? Se estiver incomodando, eu já falo alto. Só basta um bocadinho. Aí, glória a Deus. Obrigada. Quando eu olho para Elimeleque, irmão, mas a história não dá muitos detalhes. Diz que a fome bradou. E um pai de família, quando que comer dentro de casa, o desespero bate. Eu nunca passei fome, irmão. Mas eu imagino que era uma coisa muito difícil. E eu penso que Elimeleque, ali, naquela angústia dele, ele começa a procurar um lugar que ele possa ficar com a família. Porque eu disse, você se lembra que eu comentei com você que são 2 situações? Elimeleque e Noemi, junto da família dele. Ele sai a peregrinar. Então ele sai sem um destino, ele sai sem uma direção. E nesse momento nós não vemos aqui na palavra escrito que Elimeleque orou ao Senhor, que Elimeleque buscou o Senhor, que Elimeleque se prostrou aos pés do Senhor, que ele chorou. Pode ter acontecido tudo isso, mas neste momento na palavra não é isso que está descrito. Ele sai a peregrinar nos campos de Moabe. E a palavra diz que ali eles ficam por um tempo. Mas ficando ali por um tempo, o que acontece? Ele morre. E fica Noemi com os seus 2 filhos, junto das suas noras. Por 10 anos eles continuam ali. E aí a morte está na calçada da casa dela. A morte está grudando no calcanhar dela. A morte está batendo na porta de Noemi. E o que acontece? Os 2 filhos de Noemi também morrem. E ela está numa terra estrangeira, porque Noemi ela era de Belém. Ela era da terra de Judá. Ela era do povo que servia ao Senhor. Só que neste momento, irmão, Noemi se vê sozinha ali. E quando ela se vê sozinha, ela se desespera também. E a palavra de Deus vai dizer que nós sabemos que no desespero dela, ela não quer aquelas 2 noras com ela. Porque ela não pode mais gerar filho. Porque como era lei do tempo, é que se ela tivesse filhos, os filhos teriam filhos com as cunhadas. Para dar sequência. E ela diz, mesmo que eu conhecesse um homem hoje, mesmo que eu engravidasse hoje, poderia vocês esperar essas crianças crescerem? Dali já se vê que ela está amada, que ela está entristecida, porque as coisas já não vêm bem. Irmão, deixa eu te lembrar, a presença de situações difíceis não é sinônimo da ausência da presença de Deus na minha e na sua vida, amém? A presença da luta, a presença do desespero, a presença daquilo que vem nos angustiar, a presença daquilo que quer nos tirar a paz, que faz com que nós vejamos apenas daqui até ali, não é isso que o Senhor quer, irmão. O Senhor ele quer que eu e você olhemos para a nossa vida com os olhos de fé, com os olhos de ousadia, com os olhos de temor, com os olhos de coragem, com os olhos de humildade, com um coração que mesmo que moído
voltar para trás, com as mãos abanando, sem filho, Micael, sem marido, irmão. Ela teve que voltar para trás e a vergonha de chegar naquele lugar e falar assim: olha, eu vim aqui e eu não tenho nada não. Mas sabe o que Deus faz? Deus já tinha uma história na vida de Noemi. Deus já tinha algo na vida dela. Ela nem sabia, mas quando ela fala aqui, eu vou te lembrar, eu gostaria que você colocasse para mim, irmão Leandro, lá no verso 16, do capítulo 1, quando Ruth, ela olha, ela diz assim para Noemi. Eu gostaria que você lesse comigo isso aqui, porque eu creio que o Senhor está falando também com você, irmão. O Senhor, Ele deu um filho dele, o único filho que Ele tinha, para que eu e você pudesse olhar para Jesus lá, Senhor. O Senhor é Deus e eu quero ir contigo. Aleluia. E onde o Senhor for, eu também irei. Aonde o Senhor estiver, eu também estarei. Aonde o Senhor me chamar, eu vou me posicionar, eu vou me colocar, eu vou te obedecer, eu vou te servir, eu vou te adorar. Eu sou contigo, eu vou olhar para ti, porque o Senhor é o meu Jesus que não me deixa só. A palavra de Deus diz assim, você pode ler comigo no 3? 1, 2, 3. Disse, porém, Ruth, não desiste, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares essa noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Meu Deus é o meu Deus. Aleluia! Sabe o que eu espero, irmão? Eu espero que quando eu e você se deparar com alguém que está sofrendo, essa pessoa olha para mim, para você e fala: eu quero essa alegria que você tem, eu quero essa fé que você tem, eu quero esse Deus que você serve, eu quero estar contigo. Sabe por quê, irmão? Porque Noemi, quando ela se depara com Ruth, naquele momento de angústia de Ruth, sabe o que ela está falando? Sabe o que Deus está fazendo? Olha, Noemi, você não está vendo, mas a Ruth é um presente que eu estou te dando. Olha, tem presente que Deus entrega para mim e para você, irmão, que eu e você não sabe ver. A dor da perda, a dor da morte, a dor da angústia de não ter aquele que você ama perto, muitas vezes cega. Ei, mas eu vou dizer que o Senhor está limpando os nossos olhos nessa noite. Eu não sei o que você perdeu na tua vida, mas eu sei que o Senhor está abrindo os teus olhos nessa noite. O Senhor está abrindo os meus olhos nessa noite. Porque você não está sozinho. Olha para esse irmão e fala: você não está sozinho. Deus é contigo. E eu também sou contigo. Ai, que coisa linda! Nós não estamos sozinhos. O único que quer fazer pensar que nós estamos sozinhos é Satanás. Quando Ruth ela está caminhando ali e Noemi diz isso para ela, Orfa já olha para ela e diz assim: eu vou voltar. Volta, filha, para sua terra. Ela abraça chorando e ela volta para o povo moabita dela, para a família dela, para o seio familiar dela, para continuar. Ô irmã, ela estava errada. E eu ouvi uma pregação, várias pregações, e alguns dos teólogos, alguns dos pastores, eles dizem assim: não vou julgar Orfa, porque Orfa, ela decidiu. Ela escolheu, não escolheu, não? Ela escolheu voltar para a terra dela. Mas hoje, quando eu li essa palavra, o Senhor me abriu os olhos. Na mesma palavra que ele diz assim, que Orfa voltou para a terra dela, para a família dela e para os deuses dela. Então aí Orfa já escolheu muito mal. E parece que quando a gente ouve algumas coisas, se você não prestar atenção, é assim que Satanás faz comigo e com você. Se você não estiver com o ouvido para Deus, parece que está certo você voltar para trás. Deixa eu te dizer essa noite. Essa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: vai para frente. Olha para frente. Porque tem lugar que você ainda não pisou, mas o seu Deus, o nosso
perdi ela com 5 anos de idade. Minha mãe cometeu suicídio. E eu não me lembro dela. E você já teve saudade de algo que você nunca teve? Então eu tive saudade, eu tenho saudade dela. E eu me vi nessa situação. Em vários momentos da minha vida. Perdi minha mãe, perdi meu filho, perdi meu irmão. E se eu não morrer, eu vou perder mais pessoas. E se eu não perder, vão me perder. Se não te perderam, você vai perder alguém. Não é assim? E a nossa vida é essa. Mas é muito saudoso assim dela essa semana em alguns momentos. E fazia muito tempo que eu não chorava por causa dela. E eu pensando nessa vida, e eu falei, Senhor, quando eu aprendi a te colocar em primeiro lugar na minha vida, o Senhor me deu tudo. Aleluia. Quando eu aprendi a valorizar a presença de Deus, o Senhor me deu tudo, irmão. O Senhor me deu filhos, o Senhor me deu emprego, o Senhor me deu ministério, o Senhor me deu irmãos, o Senhor me deu amigos, o Senhor me deu carro, me deu uma casa, o Senhor me deu trabalho, o Senhor me deu uma vida de volta. Eu vou te dizer, quando Ruth ia passar naquele caminho, ela está dizendo para Noemi, se lembrando, Noemi, olha Noemi, o seu Deus, ele é o meu Deus, onde você estiver, eu também vou estar. Se você morrer, eu vou morrer contigo. Irmão, você consegue entender que Noemi estava tão entristecida por tudo que estava acontecendo com ela, mas ainda assim, ela ensinou Ruth no valor que tem Deus. No teu sofrimento, irmão, você não deixa de irradiar a luz do Senhor. Parece que quando nós estamos tristes, parece que a nossa luz se apaga. Não é a tua, nunca foi a tua, é a luz dele que brilha em mim, em você, querido. Nunca foi sobre nós, é sempre sobre ele. E quando eu me lembrava da minha mãe, e o Senhor falava assim, filha, eu fui embora do serviço e louvando a Deus, cantando, gritando dentro do carro, irmão, que eu sou dessa, sabe? Eu ponho som ali, e se um dia alguém passar perto de mim, rapaz, a pastora é isso aí mesmo que você está falando aí. Eu sou dele, eu sou apaixonada por Jesus, eu sou, irmão. Aleluia. Ai, eu amo tanto ele. Eu não tenho teologia nenhuma para falar, porque eu não preciso de teologia para falar do amor de Deus Jesus. Eu só preciso da companhia dele para eu falar dele. Glória a Deus. Eu e você só precisa da companhia dele para alcançar o que eu e você precisa. Quando eu pensava nisso, o Senhor falou comigo assim, filha, eu te chamei para você caminhar para frente. Quando você aceitou me servir, eu te chamei para você andar para frente. Aleluia. A Maria Eduarda não está aqui, mas quando ela desceu, ela falou exatamente, Deus colocou que ela vai para frente, eu te chamei, eu sou contigo, é para você ir para frente. Irmão, você pode dar um glória a Deus pela glória do Senhor. Eu vou te dizer nessa noite, não importa o que morreu na tua vida, deixa lá para trás e começa a viver os sonhos de Deus, querido. Ruth e Noemi, elas têm um caminho a seguir. Ruth e Noemi, elas têm uma estrada para onde elas têm um lugar para chegar. Eu vou te lembrar que é importante você andar com quem tem promessa, irmão. Porque Noemi, ela tinha uma promessa, sabe qual era a promessa? Que lá onde ela saiu de Belém, aonde ela estava retornando para lá, tinha pão. Sabe o que Deus está dizendo no meu coração? Aonde eu te mandei ir não vai te faltar pão, filha. O Senhor está falando para vocês, não vai faltar pão se você colocar Ele em primeiro lugar na tua vida. Aleluia. Não vai faltar nada na sua
Dá vontade de dar umas bifas peitadas, para ver se desperta o tic-teco, para ver se ele acorda, para ver se ele vira gente nessa vida, irmão. Porque é uma dormência maligna na mente hoje dos cristãos, que não consegue receber uma palavra de Deus, uma palavra de vitória. Você está dando uma palavra de Deus, uma palavra de vitória, e o crente está, ó terra, sai de perto de povo, irmão. Sai para lá. Sabe, tem coisas que Jesus, quando ele pregava o evangelho, ele passava pelas cidades, ele pregava a palavra, ele pregava para quem queria. Para quem queria? Amém. O apóstolo Paulo nos ensina, aqueles que são fracos nós temos que ajudar, mas aqueles que não querem, irmão, deixa ele ter o que ele tem que ter. Segue a tua vida, não para. Orfa, ela não atrapalhou no vídeo de Ruth. Ô Ruth, você não vai não, deixa a Noemi sozinha, a palavra não diz isso. Ela não falou, não vai não, irmão. Ó, vamos voltar lá para nossa terra. Ela escolheu a escolha dela e voltou para trás. E Noemi fez a escolha dela e foi para. E ela viveu a promessa de Deus. E ela é da linhagem, Jesus é da linhagem de Boaz, é da linhagem de Ruth, é da linhagem de Noemi. Por que, irmão, que eu estou dizendo isso? Andar com quem tem promessa, porque quem tem promessa, irmão, vai te aproximar de Deus, querido. Agora, quem só pensa em ficar olhando para trás, vai te levar para onde, irmão? Para onde que você quer ir? Olhando para quem não chega nunca a lugar nenhum. E quando eu me lembrei muito da minha mãe hoje, dessa semana, eu me lembrei hoje, não, eu amo minha família. Eu amo, mas eu sou tão feliz aqui com a minha família. Eu amo meus familiares, mas o Senhor precisou tirar a gente de lá, para a gente viver a promessa de Deus aqui. E aonde eu vou chegar, eu não quero nem saber. Eu só sei que eu quero ir com Jesus, porque se ele não for, eu não saio da porta para fora. Se não for com Jesus, quem sou eu para pregar a palavra para você? Se não for ele falando comigo, com você, irmão, aqui não é palavra para encher sua linguiça, encher sua cabeça de linguiça. Não é isso. A palavra de Deus é para te deixar repleto da graça, da misericórdia, do amor, da coragem, da humildade de Deus. O Evangelho, ele transforma a minha e a sua vida, ele gera uma transformação. E nessa noite que eu e você venhamos a nos arrepender, irmãos, ter um arrependimento verdadeiro, parar com esse negócio de ora eu estou pedindo perdão, ora eu estou fazendo de novo, ora eu estou pedindo perdão, ora eu estou fazendo de novo. Meu irmão, Deus não é palhaço, com todo respeito. Deus não é nosso palhaço. Deus não é homem, não, para fazer essas coisas. Deus, quando ele te perdoa de verdade, mano. Então, quando você põe e pede perdão para Deus, peça perdão de verdade. Se você não está disposto a mudar, nem peça. Vai viver a vida inteira pedindo perdão do meu pecado? Vai passar a vida inteira olhando pela mesma coisa, irmão? Eu e você precisa ter uma mentalidade rude. Quando eu leio essa palavra, apenas o que eu vejo, uma mulher que ela esqueceu do passado dela. É claro que ela vai se lembrar da família dela. É claro que ela vai ter na lembrança aqueles que eles amavam. Mas aquilo não aprisiona ela de viver o novo de Deus, de viver um tempo com Deus, de viver propósito de Deus, de viver milagre de Deus, de caminhar para frente, irmão, de olhar para frente, de viver promessa. Quem aqui quer viver promessa de Deus, gente? Então o sacrifício de hoje que eu e você está passando, certamente ele vai gerar uma recompensa na minha e na sua vida. Porque você não está sacrifício por homens, eu e você precisa dar sacrifício para Deus. Mas irmã, mas a palavra diz que sacrifício Deus não
sai da sua boca, com aquilo que o teu coração oferta dentro da tua casa, com os teus filhos, com o teu marido, como você cuida da tua casa, como você cuida dos teus filhos, como você tem cuidado da casa de Deus, como você tem cuidado dos seus irmãos que congregam na mesma igreja que você, como que você tem cuidado dos seus familiares. Ô crente, eu vou dizer uma coisa para você com todo amor da minha vida. Muda o passo. Sai desse lugar que Deus já falou que você sair. E começa a viver uma vida nova com Jesus. Irmã, enquanto eu vejo Ruth, ela não estava pedindo nada para Noemi, a não ser que deixasse ela ir junto. Nós vamos orar. E apenas peça para Jesus para que Ele caminhe com você. Para que você caminhe com Ele. Para que você não tropece, caia e fique no chão. Porque muitas vezes, querido, ficar no chão tem sido a escolha de muitos. E o Senhor não nos chamou para ficar no chão, não. Se for para você encostar a cara no pó, que você encoste para adorar o Senhor, mas não para ficar lá, escravo do diabo, sofrendo a vida inteira. Não! O Senhor, Ele me chama, Ele te chama, para que eu e você venhamos a nos colocar no altar de graça de Deus, recebendo o perdão do Altíssimo, ouvindo a voz dEle que fala conosco. Você é meu filho, eu te remi, eu te santifiquei, eu dei meu filho por sacrifício da tua vida, eu dei o Cordeiro Santo sem mancha, para que você pudesse ter salvação, para que você pudesse alcançar a vida eterna. Eu tenho falado contigo e você não tem ouvido. Eu tenho falado palavras e você não tem pego. Eu tenho tirado bênção e você não tem visto. Eu tenho mandado seguir para frente e você continua olhando para trás. Eu tenho pedido para você perdoar e você não perdoa. Eu tenho pedido para você parar com isso e você não tem parado. Eu tenho dado perdão e você não tem recebido o perdão da minha mão. Existe um Deus que caminha no nosso meio. Existe um Deus que envia anjos com uma espada desembanhada, dando ordem para livrar eu e você das garras de Satanás. E você ainda tem olhado para as tentações, você ainda tem olhado para os pratos de lentilha que tem colocado diante de ti. Você ainda tem olhado e você não está olhando para aquele que está bradando do céu. Que o meu e o seu coração venha gemer e não venha pedir perdão de Deus. Que venha nos envergonhar das nossas sujeiras, das nossas mentiras, das nossas falsidades, das falsas palavras. Que você venha nos envergonhar das vezes que nós entristecemos o coração de Deus com a nossa preguiça, com a nossa falta de consideração. Quantas vezes o Senhor já te convidou, querido? Quantas vezes o Senhor já falou contigo? Vem até mim e eu vou transformar a tua vida. E ainda assim, continua olhando para trás. Larga este pecado de estimação, crente. Larga este pecado que te faz cair toda vez que você quer se levantar. Porque a mão de Jeová, quando ela pega, quando ela vai até o fundo do poço, ela vai até o fundo do poço, ela não vai deixar você na metade do poço, irmão, ela vai te colocar para cima, ela vai colocar para ver o sol da justiça brilhando de Deus na sua vida. Porque aquilo que te envergonhava
Se você puder, eu gostaria que você se colocasse de joelho nessa noite. E que eu e você viéssemos a orar ao Senhor. Meu irmão, não peça perdão pelo pecado dos outros, meu irmão, peça perdão pelos seus pecados. Não fica lembrando dos defeitos dos outros, não, irmão, peça perdão a Deus pelos nossos defeitos próprios. Peça perdão para Deus de todas as vezes que você negligenciou, que todas as vezes que Deus quer entregar uma bênção na tua mão, você não tem discernimento nem visão para enxergar. Peça para o Senhor abrir a tua visão nessa noite. Se arrependa da crente, que eu e você venhamos a nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, dos nossos pecadinhos ou dos nossos pecadões. Não, irmão, pecado é pecado. Que eu e você não venhamos a perder a nossa salvação. Aleluia. Pelas fraquezas da nossa carne, mas que nós venhamos a orar a Deus nesta noite. Abre a tua boca, irmão, e fala com Jesus. Não fica prestando atenção de lado direito do lado esquerdo, não, porque o Senhor Deus, eu creio que se faz presente nesta casa. O Senhor está falando conosco nessa noite. Não deixe desapercebido, não passe desapercebido, e expulse esse sono, essa canseira para lá, e começa a dar glória. Fala com Ele, porque Ele vai nos ouvir. Eu creio, irmão, pela fé, que o Senhor está ouvindo a mim e a você nessa noite, para te trazer a resposta para o teu coração, para te dar a direção certa da onde você tem que ir, o que você tem que deixar, aonde que você tem que chegar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, oh Pai querido, assim como eu caminho nessa igreja, Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Pai, que o Senhor venha trazer o perdão, que o Senhor venha caminhar no meio de nós nessa noite. Aleluia. Tantos são os corações, tantos são os projetos, os planos, Senhor. Tantos são, meu Deus, os corações angustiados. Tantos são os quais nós precisamos pedir perdão. Fica conosco, Senhor, nessa noite. Continua aqui neste lugar, Senhor. Que o Senhor venha achar graça de nós. Que o nosso coração contrito e quebrantado, Jesus, venha atrair a tua presença nessa noite. Eu só quero te exaltar.